Salve galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Primeira aula de 2021 para vocês, o tema bioquímica, como vocês estão vendo aqui, ó. Bioquímica, ok? Vamos junto, vem comigo. Muito bem, muito bem. Então, como o próprio nome já diz, bioquímica. Queria dizer para vocês, antes de mais nada, que biologia é a ciência que estuda a vida. Biovida, logia, estudo. Queria dizer para você que química é a parte da ciência que estuda a matéria e suas transformações, ok? Primeiro passo então, biologia estuda a vida, química estuda a matéria e as transformações. Juntando isso aí, temos bioquímica, química da vida. Muito bem, química da vida. Sendo assim, podemos afirmar e ter toda a certeza do mundo que a química, estudando a vida, temos aí uma estrutura carbônica, ok? Uma estrutura carbônica. Essa estrutura carbônica está presente em todas as biomoléculas. Muito bem, biomoléculas. Moléculas que formam a vida, ok? Vem comigo então, quais são as biomoléculas? Quais são as moléculas que formam a vida? Sem uma delas não existiria nós, seres humanos. Quais seriam elas? Muito bem, venha cá. Carboidratos responsáveis aí pelas energias, por movimento, por nos fornecer essa energia, certo? Também chamados de hidratos de carbono ou carbono hidratado, né? Vou passar com calma para você, relaxa aí, tá? Vem comigo então. Temos também os lipídios. Os lipídios são os óleos e gorduras, ok? Óleos e gorduras, presente aí em todas as membranas, enfim, muito importante para você. Terceira biomolécula que eu quero dizer para vocês, os aminoácidos. Isso mesmo, aminoácido. Quando eu falo em aminoácido, eu falo na molécula que forma as proteínas, ok? Macromoléculas, polímero natural, proteínas, formado por aminoácidos. E temos aí a última biomolécula que eu quero falar para vocês, que são os ácidos nucleicos. Isso mesmo, ácidos nucleicos, DNA e RNA, ok? Se liga na aula e vem comigo. Eu gostaria que você conseguisse identificar quais as funções químicas orgânicas presentes em cada biomolécula, ok? Então, se o teu Enem ou o teu vestibular cobrar de você assim, olha, qual a função orgânica presente nos lipídios, nos óleos e gorduras, saturados e insaturados, qual a função orgânica presente? Muito bem, e aí eu quero que você venha comigo e entenda presente em cada biomolécula quais são os grupos funcionais, ok? Como, por exemplo, carboidratos, que podem ser aldoses ou cetoses, ou seja, os carboidratos podem ter o grupo aldeído ou o grupo cetona, além de poliálcool, ok? Muito bem, então vamos junto que a gente vai conseguir. Bora lá então, vamos começar pelos carboidratos. Carboidratos, quais são os sinônimos de carboidrato? Como que carboidrato pode aparecer na tua prova, no teu vestibular, no teu Enem? Vamos lá? Carboidratos pode aparecer como está escrito aqui, ó, hidratos de carbono, ok? Hidratos de carbono. Carboidrato pode aparecer como carbono hidratado, olha a molécula aqui, ó, carbono hidratado, ok? Carboidrato também pode aparecer como glicídio. Não confunda glicídio com glicerídeo, ok? Atenção aí, ó, glicídio, carboidrato, glicerídeo, lipídio, como a gente vai ver daqui a pouco, ok? Bora lá então. Agora que você já sabe os sinônimos de carboidrato, o que eu quero que você entenda e não esqueça é o seguinte: as funções de química orgânica presente aí, ok? Então lembrando que carboidrato é um composto orgânico de cadeia carbônica de função mista. Por que função mista? Porque tem mais de uma função orgânica nele, isso mesmo. E se caísse na prova, quais são as funções orgânicas dos carboidratos? Você vai dizer o seguinte, pode ser um poliálcool aldeído ou um poliálcool cetona. Portanto, temos álcool, aldeído e cetona, ok? Então, quais as funções presentes nos carboidratos? Se liga aqui, ó, aldeído, cetona ou álcool, ok? Poliálcool. Dê uma olhadinha aqui na molécula de glicose, por exemplo. Dê uma olhadinha na molécula de frutose.
A segunda biomolécula que eu quero tratar com você hoje são os lipídios. Isso mesmo, olha aqui, ó, lipídios. Os lipídios são óleos e gorduras, podendo ser vegetais ou animais. Lembrando que eu tenho uma gordura saturada, no caso da gordura animal, e uma gordura insaturada, no caso, né, dos óleos vegetais. Tranquilo? Então, os lipídios. Se caísse no teu vestibular, qual a função orgânica presente nos lipídios? Muito bem. Aí você vai ter que dizer que é um éster, certo? Lipídio é éster, sintetizado pelo organismo humano, éster de ácido graxo. Mas o que são ácidos graxos? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ácido graxo, ácido de cadeia longa, ok? Ácido graxo, ácido orgânico de cadeia longa. Então, éster de ácido graxo são óleos e gorduras. Muito bem. Quais são os sinônimos para lipídio, além de óleo e gordura? Como vimos nos carboidratos, os carboidratos são os glicídios. E os lipídios são os glicerídeos, ok? E esses glicerídeos, eles são divididos em classes, como vocês vão ver agora aí. Tá? Vem comigo. Tá? Um lipídio, então, pode ser do tipo simples ou do tipo complexo, ok? O que é um lipídio simples? É aquele lipídio com menor cadeia carbônica, ok? Com menos complexidade, ou seja, glicerídeos, óleos e gorduras, saturada ou insaturada, e as ceras. Professor, cera é um lipídio? Sim, as ceras pertencem aos lipídios, às classes dos lipídios simples, ok? Lipídio complexo, os fosfatídeos ou os fosfolipídios. Presença de fósforo aí são lipídios complexos. E os cerebrosídeos, tá? Cerebrosídeos também são lipídios complexos. Então, basicamente, lipídios ou nossos amigos glicerídeos, né, são classificados em simples e complexos, como estou mostrando para vocês aqui, ok? Deixa aqui um exemplo para vocês de lipídio simples, ok? Palmitato de cetila ou hexadecanoato de hexadicila, ok? Uma cera de baleia, ok? Então, cera de baleia aqui, ó, um éster simples, ok? Um lipídio simples, tranquilo? Agora eu vou mostrar para vocês um lipídio complexo. Por exemplo, um fosfolipídio, fosfoglicerídeo, ok? Então aqui, ó, por exemplo, o fosfoglicerídeo, certo? Já é um lipídio complexo. Essa é a diferença, ok? Podemos falar agora então da terceira biomolécula. Isso mesmo, a terceira biomolécula, os aminoácidos. Muito bem. Os aminoácidos são os monômeros, ok? A menor partezinha da proteína. Então, proteína, ok? Proteína é formada a partir de aminoácidos, certo? Ligações peptídicas. Portanto, temos sinônimos também aí, que pode aparecer no teu Enem, no teu vestibular, sinônimos para as proteínas, ok? Podem ser chamados também de polipeptídeos, ok? Porque vários aminoácidos formam proteína. O aminoácido é uma molécula mista. Qual a função orgânica presente no aminoácido? O próprio nome já diz, grupo amina e grupo ácido, ok? Formando aí um aminoácido. Se liga no aminoácido aí. Um composto de cadeia mista, né? Aí os aminoácidos. Então o grupo azul sendo o grupo ácido e o grupo vermelho o grupo amina. Grupo amina com o grupo ácido formando aminoácido, ok? Aminoácido que formam aí as proteínas, tá? Uma biomolécula de função mista. Então, se caísse no teu Enem, no teu vestibular, qual a função orgânica presente no aminoácido, ácido carboxílico e amina? Se liga aqui, irmãozinho, faço questão de mostrar aqui o pedaço de uma molécula de proteína, ok? Então, diferentemente do aminoácido, a proteína já fez aí a ligação peptídica entre dois ou mais aminoácidos e formou aí um polipeptídeo, ok? Também chamado de poliamida, porque a função orgânica presente na proteína é a amida, ok? Se liga aqui então agora a última biomolécula do dia. Lembrando que as vitaminas também são biomoléculas, ok? Mas não vai fazer parte da nossa revisão de hoje. Quero que venha comigo então na última biomolécula. Falei para vocês dos ácidos nucleicos. Olha aqui, ó, ácidos nucleicos, ok? Basicamente dois ácidos nucleicos. Quais são eles? O DNA e o RNA, ok? DNA significa ácido desoxirribonucleico, DNA, e ácido ribonucleico.
são responsáveis aí por toda a informação genética, toda a informação dentro da célula, certo? Formado basicamente por quê? Fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, ok? Fosfato, pentose, base nitrogenada. Temos aqui um modelo de um nucleotídeo, olha lá, o fosfato, a pentose e a base nitrogenada, ok? Modelo de um nucleotídeo, presente aí então nos ácidos nucleicos, ok? Gostaria de mostrar para vocês também aqui, ó, a parte estrutural química, tá? A parte química estrutural das bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina, ok? Adenina, guanina, citosina e timina. Então são as bases nitrogenadas, ok? Bases nitrogenadas, presença de amina e de amida aí. Entendido? As púricas e as pirimídicas. Para finalizar nossa aula hoje, então, revisão rapidinha, bioquímica, parte da ciência que estuda as biomoléculas, ok? Biomoléculas, moléculas que formam a vida. E aí a gente fecha dizendo o seguinte, falamos dos carboidratos, dos lipídios, dos aminoácidos e dos ácidos nucleicos. Deixamos as vitaminas de lado e não falamos também de sais minerais, ok? Mas o importante de hoje é, se cair no Enem, se cair no vestibular, qual função orgânica tem cada biomolécula, você vai dizer o quê? Dá uma olhadinha aqui, ó, carboidrato, carboidrato. Carboidratos são poliálcois, aldeído, poliálcool, cetona. Função mista. Lipídios, lipídios aqui, ó, lipídios são os ésteres, ésteres de ácido graxo, ok? Então, se eu fizer uma hidrólise do éster, eu tenho aí ácido graxo e tenho também glicerol, tranquilo? Vem comigo aqui, proteínas, olha aqui, ó, proteína, aminoácido, ok? Proteína poliamida, grupo amida na proteína, ok? E os ácidos nucleicos, como você vê aqui, ó, ácidos nucleicos, fosfato, pentose e base nitrogenada. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau.